ainda tentando tirar, pessoal, alguma coisa boa desse trailer que saiu. Se a vida te der um limão, faça limonada. Esse comecinho do trailer, aqui que os dois estão dentro do carro, né? Lanterna verde de carro, é estranho, né? Mas é... Aqui é a lanterna, certo? E aqui é pisca. Eu não quero uma lanterna igual todo mundo. O que eu fiz? Eu pintei a lanterna da cor do carro. Mas é o template do True Detective, né? Que os dois protagonistas sempre estão ali dentro de um carro juntos, né? Esse comecinho aqui, ó. Que o John reclama do uso do anel, né? Que ele não tá usando, tá treinando há 3 meses sem usar. Ó, essa parte aqui. Tira as joias da cabeça, você é só o professor substituto. Então ele fala, né, que ele não tá pronto para usar o anel ou para assumir a turma, como a metáfora que ele usa aqui, que ele é só um professor substituto, até que o anel mostre que ele tá pronto para usar. Então, uma das coisas que eu queria ver muito na série dos Lanternas é a abordagem de como o anel funciona, né? É como ele tem essa ligação com a nossa criatividade, a nossa mentalidade. E essa cena aqui tem talvez um embriãozinho, assim, um pouco disso, quando ele fala, porque o anel talvez escolha o hospedeiro. Perceba quando o usuário do anel, o herói, quem ele escolheu para utilizar, ele tá pronto, tem muita força de vontade, ou tem grande capacidade de superar o medo, né? E eu acho que só essa cena aqui, a gente ainda não sabe como o John vai escapar, se vai ser mostrado como ele escapa, né, do carro caindo do barranco. Mas aqui tem uma pequena semente disso que eu gostaria de ver. Eu não sei se eles vão abordar o filme de 2011, por exemplo, que tem gente falando que já é um filme bom. Calma, gente, calma, não é um filme bom, né? Só porque a gente tá com o pé atrás com essa série da HBO. Não quer dizer que 2011 aquele filme era bom, né? Calma urgente pra vocês. Que calma o cacete! Então foi uma das coisas que eu gostei também dessa cena. Talvez ela indique isso, né? Dessa cena não, desse trailer, né? Eu acho que esse template de força policial que a série tá tentando passar, apesar dela não conseguir passar aquele tom meio de mistério de True Detective, eu acho que ela falha, ela tenta fazer isso aqui, mas ela não consegue, na minha opinião. A gente não fica instigado pelo mistério, né? E eu acho que ela deveria tentar fazer isso, mas eu gostaria de ver, com essa abordagem de força policial, que o anel ele impede os policiais ali, né, que usam a arma, de usar força letal. Essa ideia ela é abordada se eu não me engano, é na Guerra dos Anéis, nos quadrinhos. Eu tenho o quadrinho aqui, né? Ela tem essa abordagem de impedir força letal. E na animação, uma animação recente de 2022, que é desse universo que os fãs começaram a chamar de Tomorrowverse, né? Que abordou as animações do Superman e o Homem da Manhã, as 2 animações do Batman, O Longo Dia das Bruxas, a Liga da Justiça Nova Fronteira, não, é uma outra animação da Liga meio nos anos 40, e essa animação do Lanterna Verde, é Green Lantern Beware My Power, né? Em português ficou, se eu não me engano, Cuidado com o Meu Poder, né? Lanterna Verde, Cuidado com o Meu Poder. Ela é focada no John Stewart mesmo, no desenvolvimento dele recebendo um anel do nada, assim, um guardião cai. É meio parecida com a do Hal Jordan, a origem, mas é um guardião que cai, morre, e ele acaba ficando com o anel, né? Não é uma grande animação, tá? É uma animação mais ou menos, né?
Mas ela tem essa questão de impedir o uso da força letal com a energia do Anel Verde, né? Você não pode matar ninguém. Eu acho que seria muito interessante de ver isso numa força policial, você abordar quando que o policial deve matar ou não. Quando ele tem que usar força letal, em qual momento, né? Uma série que inclusive abordou isso bem no começo, mesclando um pouco do racismo no meio, foi a série do Watchmen, que também tem um dos showrunners, dos produtores, que é o Lindelof, envolvido na produção do Watchmen, e ele também está envolvido em Watchmen. Então isso me dá uma esperança da série realmente ter alguma qualidade, apesar desse distanciamento que ela pretende da obra original dos quadrinhos, né? Então, essa animação, inclusive, dá pra assistir na HBO Max. Ela tá disponível na Max também, tá? Pra assistir. Ela é legal porque tem essa coisa que eu falo do funcionamento como a nossa mente trabalha pro anel funcionar. Tem um momento na animação que o Jon Stewart ele começa a fazer uns tutoriais de construtors, montar, parecendo uns Legos assim. Não é Lego porque não é uma coisa quadradona, né? São mini construtors. Uma hora ele faz um trem, uma hora ele tá fazendo uma espécie de castelo, e tem um momento que ele tá meio que montando uns cubos alienígenas, assim, uma projeção de construtor, mini projeção do anel mesmo, né? E isso eu gostaria muito que fosse abordado, né? Esse vínculo da mente do Lanterna com o anel. Assim que ele recebe, o Jon Stewart recebe o anel nessa animação, o anel começa a repetir uma frase, se eu não me engano, a todo momento, né? Falando que ele é um lanterna. Aí ele fala, você vai ficar martelando isso o tempo inteiro na minha mente? Aí, de repente, um martelo é materializado assim, enorme, né? Um martelo gigante, e fica batendo no chão. Então é o anel reagindo ao pensamento dele de um objeto, né? Como que ali dando indícios que ele ainda não controla, né, o poder que ele tem da arma, né? Isso é interessante dessa animação, tá? O problema dessa animação, gente, que ela tem um roteiro bem ruim, assim, muitas conveniências acontecendo o tempo inteiro para desenrolar a trama. Isso é horrível na animação, e ela vilaniza novamente o Hal Jordan. Vou dar spoiler aqui da animação, como muita gente às vezes não assiste, né? Sempre sai um público mais que assiste filme no canal. Então eu vou dar spoiler da animação, mas ela vilaniza, ela transforma o Hal Jordan em um vilão, né? É um plot twist lá bem bosta que eles tentam, porque você percebe que tem alguma coisa errada com o Hal Jordan assim que você descobre que ele não morreu, que no começo da animação todos acham que ele morreu, né? E eles começam a fazer mais ou menos o que há alguns anos foi feito com o Superman. Foi tratado o Superman meio vilão em várias produções, no Zack Snyder, nos games, no game da Liga do Esquadrão Suicida, que flopou. E essa animação, ela transforma o Hal Jordan num vilão. Ele começa como herói, mas ele é infectado por um pedacinho da entidade Parallax nessa animação, e eles fazem uma menção ao arco dos quadrinhos, que é aquele que você vê o Hal Jordan cheio de anéis, assim, né? Que é o Crepúsculo Esmeralda, se eu não me engano o nome do arco. Que ele, como eu falei no começo, eu acho que eu já falei aqui durante o vídeo, ele, para restaurar Coast City, ele quer o poder da bateria central e de todos os anéis, e mata os guardiões. É a época dos anos 90 que eu lia os quadrinhos mesmo. É nessa época que ele se torna o Parallax, e ele tá com as mechas envelhecidas no cabelo, né? Meio Doutor Estranho, meio Reed Richards, né? Ele tá com esse grisalho no cabelo. Por isso que eu tava vendo nas outras resenhas que eu cheguei a assistir, porque eu dou uma passada pelas resenhas, essa teoria que talvez ele possa ser trabalhado aqui um pouco como vilão, desacreditado, né? Do poder dos guardiões, da justiça, que ele pode fazer diferença, né? Por ter
talvez perdido com o City aqui, né? A gente não sabe, mas esse grisalho pode significar isso, talvez. Eles tenham optado por isso. Eu espero que, pelo menos, gente, se o Hal Jordan fosse abordado como um vilão, que eles desenvolvam bem isso. Na animação é horroroso. Só ele e o Sinestro vai lá em Oa, depois que um insetozinho assim, nem a entidade inteira Parallax que entra dentro dele, né? Que ela é a entidade que representa a força do medo do Anel Amarelo. É tipo um parasita, uma parte da entidade, assim, como se fosse um filhote que entra dele, que sai da boca do Sinestro e entra no Hal Jordan, que causa a infecção no Hal Jordan e isso já faz com que ele fique ruim, você não tem a construção de motivação igual é feito nesse arco dos anos 90, e ele vira uma mistura da energia amarela com a energia verde. Ele vira um puta vilão, nível Deus assim, mas aí ele é derrotado de uma forma bosta também, muito ruim o jeito que ele é derrotado. Ele é derrotado pelo John Stewart, que virou ontem um novo Lanterna, e ele consegue derrotar. As cenas de ação são legais de ver. Você tem o Adam Strange, você tem inserido a guerra dos Tanagarianos com os Run, se eu não me engano era o nome, não vou lembrar agora do nome dos inimigos lá dos Tanagarianos, mas você tem essa treta lá, eles tentam misturar um monte de história, e no final ainda matam o Hal Jordan, não conseguem nem sequer tentar curar a infecção, sabe? O Arqueiro Verde tá nessa animação e ele tá ruim demais nessa animação. As expressões do Arqueiro Verde são ruins. Ele reage com a mesma cara a tudo, assim. Parece o Cigano Igor. É as frases que só quem é velho entende. Quem lembra dessas frases não viu o dilúvio, mas pisou na lama. Então eu espero que se eles forem transformar o Hal Jordan em vilão, que seja bem construído essa trama pra ele virar vilão, tá? Mas não sei, né? Que é só uma especulação da internet e também eu acho que pode ter algum fundamento pelo que a gente vê do Hal Jordan no trailer, né? Esse cansaço dele, né? E dependendo do background que ele tiver, né? Do que aconteceu com ele nessa trajetória. E se ele realmente vai ser o maior Lanterna, né? A gente ainda precisa saber se a abordagem dele vai ser de o maior Lanterna Verde do universo, igual é nessa animação, né? Ou uma lenda como Lanterna Verde. A gente precisa ver ainda como vai ser abordado, né? Uma outra parada que eu tô curioso pra saber é essa abordagem da aura, né? A abordagem da aura, que no voo dele que eu falei, ele não tem, né, a aura verde. Todos os lanternas têm, se eu não me engano, nas animações e nos quadrinhos. A aura vermelha, a amarela, a verde. E no meu entendimento é o que faz com que eles pessoas que não têm superpoderes consigam bater de frente com o Superman, por exemplo, com o Darkseid, ou com outros heróis que têm super força, né? O Ajax, se você precisar lutar com monstros, com o Mongo, por exemplo, que é um vilão clássico dos Lanternas, que foi inclusive no arco do Hal Jordan, se eu não me engano, foi o Mongo que dizima a cidade, né? Destrói a cidade de Coast City. Como que você luta? Será que eles vão fazer com que o anel tenha tipo um espécie de sentido aranha que protege o usuário sem o usuário ver? Porque se ele não estiver vendo a ameaça vindo, sem a aura protegendo ele, ele vai morrer na hora, ou ele vai tomar uma porrada e ficar desacordado. E você vê que no voo não tem, né? No voo não tem apesar de eu ter achado legal o efeito, mas no voo não tem a aura, né? Então eu tô curioso pra ver como eles vão resolver isso, se vai ser alguma coisa invisível mesmo, como o anel protege. Se a gente até vai ver alguma mudança de traje, né? Eu achei que ia ter uma mudança de traje do Guy Gardner no filme de Superman também, mas foi só emocionado, achando que uma hora ia mudar.
talvez essa mudança ainda aconteça, né? Do Guy Gardner sair daquela equipe, né? E se tornar um Lanterna Verde membro da tropa de novo, ou virar independente, ele faça o próprio uniforme. Isso pode acontecer até do Guy Gardner. Mas eu fiquei curioso pra ver se eles vão fazer uma... Talvez, não tem aquele efeito de Duna, que eles ligam. Inclusive, Duna era não duvido que tenha uma inspiração nesses uniformes em Duna, né? Porque Duna também tem uns uniformes, apesar de fazer sentido ali para aquele ambiente de Arrakis, da areia, os uniformes são meio parecidos, né? São todos iguais. Pelo menos eles parecem mais alienígenas, né? Os uniformes em Duna. Puxa aí pra você ver, os uniformes de Duna poderiam ter até servido de inspiração para fazer o dos Lanternas. E tem um momento em Duna que eles ligam uma espécie de dispositivo que protege eles de golpe. Então fica uma aura meio transparente em volta, assim, que eles ainda aparecem um pouco. Parece um espelho, assim, não sei dizer. É uma camada fina ali que envolve o corpo deles e parece uma membrana, né? É, uma espécie de membrana mesmo, que fica em torno, assim, uma aura. Talvez isso fosse uma solução para a série dos Lanternas. Mas é esperar mesmo pra gente ver, né? Se vai ter Construtor. É impossível que não tenha, né? Eu me recuso a acreditar que não vai ter Construtor, né? Tá bom, mas não se irrite. Não se irrite. E que não vai ter nenhum tipo de algo mais fantasioso, né? Já que vai ter um esquilo, uma hora essa série, as outras temporadas, ou essa primeira temporada, precisa ir para algo mais fantasia de ficção científica, né? Vocês acham? É tudo minha opinião, gente. É brisa, como eu falei, eu posso ficar aqui falando sobre cada ponto aqui do trailer por horas, né? Mas e vocês? Comenta aí o que vocês estão achando desse clima da série. Vocês gostaram dos atores? Os atores, você acha que ficaram bem no papel? De John e de Lanterna Verde? Aliás, de John e de Hal Jordan? Vocês também não gostaram de ver a versão dublada com as vozes originais? Vocês acharam que ficou estranho? Um homem mais velho com voz de jovem, um jovem com a voz de velho, né? Vocês também ficaram incomodados com essa dublagem em português?